Em todo e qualquer lugar onde exista nossa organização, é preciso que os companheiros façam alguma coisa. Nossa organização revolucionária cresce à medida que faz ações e não à medida que recebe ajuda dos assistentes políticos mandados de outra parte. A ação, por sua vez, só é possível criando uma infraestrutura para tal. Não se trata de ter agora uma coordenação nacional para dirigir, pois neste caso estaríamos criando primeiro uma estrutura orgânica a partir de uma cúpula. Este caminho orgânico é próprio de quem está empenhado em construir um partido ou uma organização para fazer a revolução. Nosso caminho é outro. Para nós o fundamental é primeiro a ação e a estratégia. A organização é consequência disto e surge simultaneamente com a ação revolucionária. A organização surge pela base e não pela cúpula. Toda a infraestrutura revolucionária é baseada na conceituação estratégica e decorre da ação correlata com a estratégia revolucionária. Não pode haver infraestrutura revolucionária sem aperfeiçoamento técnico do guerrilheiro. Para manejar as armas, explosivos, munições, para fazer sabotagem, colocar minas, explosivos, explodir pontes. Precisamos de técnicos e técnicos com visão estratégica da Revolução Brasileira. Com os guerrilheiros que possuem preparo técnico é que podemos montar uma correta infraestrutura revolucionária. O mais importante para nós são os quadros, que devem ser aperfeiçoados. Sem os quadros, sem os homens revolucionários decididos, a potência de fogo da revolução não tem valor. Os homens decidem tudo. Se não fosse assim, as armas decidiriam e nós só precisaríamos também de armas e não, sobretudo, de homens que as manejassem. A estratégia em nossa organização está colocada em primeiro plano. O comando pertence ao centro estratégico, ao qual está afeto o lançamento da guerrilha e do qual participam todos aqueles que exercem tarefas estratégicas. O ponto global da Revolução Brasileira já existe e vem sendo posto em prática. O plano local decorre do plano global e deve ser efetivado através de ações táticas mesmo em caso de desligamento temporário ou prolongado do centro estratégico. Na primeira fase de nossa luta, os maiores recursos são encaminhados para a formação dos quadros e para a ação estratégica e não para estruturar a organização abandonando a ação revolucionária. Isto põe a questão da revolução não nas costas de uma organização perfeita e acabada, mas ao contrário, a ação é que tem preferência. Jamais a estrutura orgânica precede a ação ou a revolução. A ação é que faz a vanguarda. Alguns companheiros pensam que nossa organização já está constituída, perfeita e acabada. Tal pensamento não é correto. Nossa organização vai se edificando à medida que a ação aparece. Cada componente de nossa organização tem que fazer a sua parte. A experiência tem que ser de todos. Os dirigentes de nossa organização não podem provir de eleições. Os dirigentes surgem da ação e da confiança que despertam pela sua participação pessoal nas ações. Todos nós somos guerrilheiros, terroristas e assaltantes e não homens que dependem de votos de outros revolucionários ou de quem quer que seja para se desempenharem do dever de fazer a revolução. O centralismo democrático não se aplica a organizações revolucionárias como a nossa. Em nossa organização, o que há é a democracia revolucionária. E democracia revolucionária é o resultado da confiança no papel desempenhado pela ação revolucionária e nos que participam da ação revolucionária. Alguns companheiros pensam que a organização revolucionária é constituída de antemão e funciona completa antes que a revolução tenha dado frutos. Não. A organização é falha e débil enquanto a revolução é débil. À medida que crescem as ações, cresce a organização. A organização parte da estaca zero. Quando a revolução vence, a organização tem que enfrentar novos problemas e é reformulada de acordo com a nova situação. A vanguarda surge no curso da revolução e quando a vitória é conquistada. Os princípios orgânicos para a construção de um partido que precede a revolução são uma coisa, os princípios de uma organização como a nossa, que se constitui como decorrência da ação revolucionária, são outra coisa. Estes princípios são 4. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Não pedimos licença a ninguém para praticarmos atos revolucionários. Só temos compromisso com a revolução. Só agimos por meios revolucionários. Estabelecidas nossas premissas e adotados os princípios pelos quais nos regemos, que não são os do centralismo democrático, e iniciada a ação revolucionária, tudo mais é consequência.
Quem não estiver em condições de enfrentar as consequências, sofrerá uma desilusão e se verá à margem do caminho da revolução. É perigoso pensar que temos uma força que ainda não possuímos. Quando nossa ação não tem um volume razoável e a desigualdade do movimento revolucionário é muito grande de uma região para outra, a organização em conjunto é obrigada a refletir o pouco volume de ação e a desigualdade do movimento. O que resolve a falha da organização é o crescimento do movimento, o aumento do volume das ações, a superação da desigualdade do movimento revolucionário de região para região. Ação Libertadora Nacional, ALN.